Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos lançar um vídeo sobre as eleições 2022. Eleições 2022 na Bahia. E vamos discutir o futuro das eleições na Bahia. Os candidatos estão se colocando, aliás, os pré-candidatos. E o último mês de março, início de abril, ele foi efervescente. Troca de lado, sai do governo, vai para a oposição, vai para as fileiras de Antônio Carlos Magalhães Neto. E do outro lado, eu também tiro gente de lá, de ACM Neto. Mas vamos lá. Vamos discutir. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre o tema Eleições 2022. Vá aqui embaixo, se inscreve em nosso canal, aperte o sininho para receber os vídeos em primeira mão. E agora, nós estamos também na modalidade ao vivo no nosso canal do YouTube. Bom, vamos lá. Os dois grandes candidatos a governador da Bahia era, há um bom tempo atrás, Jacques Wagner pelo PT e os partidos aliados, e do outro lado, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto. Esse é o quadro. Tem alguns hebrões aí que estão aí na campanha, mas a terceira via não se viabilizou no Brasil, né? Quanto mais na Bahia. Então nós estamos polarizados. De um lado, Antônio Carlos ACM Neto, e do outro lado, o partido da situação e os partidos aliados, que era Jacques Wagner o candidato, agora é o amigo querido Jerônimo, ex-secretário da Educação. Mas vamos lá. Cada um dos lados procura atrair votos e lideranças. O primeiro a sair das fileiras do governo do Estado e ir para o lado de ACM Neto foi Marcelo Nilo. Marcelo Nilo, que era do PSDB lá atrás, depois flertou com PSL, PSB, e Marcelo Nilo hoje está lá nas fileiras de Antônio Carlos Magalhães. Marcelo Nilo que ganhou durante o governo Wagner. Wagner governou a Bahia há 8 anos. Marcelo Nilo foi presidente da Assembleia há 10 anos. Nos seguintes biênios, 2007 e 2008, 2009 e 2010, 2011 e 2012, 2013 e 2014, 2015 e 2016. Quando ia tentar o seu 6º mandato, ele foi interrompido com a tesoura mágica. E essa tesoura mágica eram as oposições que não queriam mais Marcelo Nilo. E Marcelo Nilo, que hoje está no governo, apoiando a ACM Neto, ele foi derrotado também por ACM Neto, porque a ACM Neto chamou no seu gabinete da prefeitura cada um dos deputados de oposição para orientar o voto contra Marcelo Nilo. E disputava com Marcelo Nilo o Ângelo Coronel. Você está vendo? Então, Marcelo Nilo, o Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, ele lhe ajudou a lhe derrotar. Não foi os partidos da base governista que você insistiu em ter mais um mandato à frente da Câmara, da Assembleia.
Mas pasmem, né? Eu não sei como é que andam as aprovações de suas contas, você deve saber, e tem que ter muito cuidado, porque essas contas podem ser rejeitadas. Marcelo Nilo ganhou de presente 10 anos como presidente da Assembleia Legislativa, coisa que Antônio Carlos, o avô, não conseguiu, porque ele gostava de permutar, de colocar novas lideranças. Mas é um erro, talvez, da esquerda com essa ideia da ditadura do proletariado. Manter Marcelo Nilo 10 anos como presidente da Assembleia, administrando um orçamento de 650 milhões de reais ano. Multiplique isso por 10 e veja quanto é que isto dá. Foi isso que Marcelo Nilo ganhou de presente dos governos do PT, porque isso é um presente. Isso nem os melhores ditadores, os piores ditadores conseguiu dar a nenhum partido. Era 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos e pronto. Mas o PT e os partidos aliados deram 10 anos a Marcelo Nilo. Não sei por quê. Talvez os deputados, as pessoas aliadas saibam, mas eu não sei por quê. Porque não é um grande líder, não é um grande orador, não é um grande intelectual, não é um cara fera na política, mas foi dado. E o nome dele está na história. Mas na história também está o carimbo que a ACM Neto ajudou a lhe derrotar Marcelo Nilo em 2017. 2019 a 2020 assume Nelson Leal. Por quê? Porque Leão do PP fez birra, queria a presidência da Assembleia. E foi dado ao nosso deputado estadual Nelson Leal. E 2021 a 2022, nós ainda estamos com Adolfo Menezes, que só sai em 2023. Ano que vem, que se elege novos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República, e nós vamos eleger novos presidentes de assembleias no Brasil inteiro, sobretudo na Bahia. A política é um campo árido. Diria alguns que é um campo minado. Diria outros que a política é o campo da ingratidão. Ingratidão na política, ela é corriqueira. Poucos se mantiveram fiéis, criador e criatura. Raras criaturas permaneceram fiel. Raras criaturas. É assim na política. Marcelo Nilo, que foi uma criatura, porque não tinha estofo para ser o presidente da Assembleia, mas o PT, com a sua vitória retumbante em 2006, aposta em Marcelo Nilo. E hoje recebe o tapa na cara, depois de 10 anos como presidente. Virou deputado federal, mas como deputado federal, ele é baixo clero em Brasília. Todo mundo sabe, quem frequenta Brasília sabe que Marcelo Nilo é baixo clero em Brasília. As ingratidões na política acontecem, como Antônio Carlos Magalhães Neto sofreu um grande tapa na cara também de João Roma, o seu fiel escudeiro na chefia do gabinete, que ele ajuda a eleger deputado federal, caiu de amores pelo Centrão, capitaneado na Bahia pelo PP, e se vangloriou de ser maior do que o Criador. E foi para o Ministério da Cidadania de Jair Bolsonaro. Literalmente, ele rompeu com Antônio Carlos Magalhães Neto.
Roma também está nessa esteira dos traidores da política. Há quem diga que ele tinha que pegar, mas aí, aqui muito pra gente, isso é uma falta de ética absurda. Não interessa como pensa Antônio Carlos Magalhães Neto, não interessa. O que interessa é que ele se vendeu às fileiras do PP, do PL, que agora vai mudar até de partido, vai para o PL, para tentar viabilizar sua candidatura a governador. E o PP, que botou ele nesse fogo como ministro e empurrou para ser candidato a governador, o PP já foi para as fileiras de Antônio Carlos Magalhães. Tá vendo? Os traidores existem. Foi assim com Marcelo Nilo, foi assim com João Roma e foi assim com João Leão. João Leão, nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, como a gente chama lá em química, João Leão seria o eterno prefeito e deputado, o prefeito eleito e reeleito em Lauro de Freitas. Depois botou seu filho, pensando que Lauro de Freitas era uma capitania hereditária, e tomou um pau de Moema Gramacho em 2004. João Leão foi vice-governador, foi secretário, tinha secretarias, como diz na política, essa expressão horrenda, nojenta, tinha secretarias de porteiras fechadas. ACM Neto levou Leão. E Leão se sentindo o traído. Wagner não me comunicou, mas comunicar o quê? ACM Neto, que estava se vendendo como novo, como moderno, o discurso se esvai. Por que se esvai? Porque Leão envelhece a sua chapa, Antônio Carlos Magalhães. Infelizmente, você fez a opção errada. O seu avô deixaria ele morrer. Deixaria ele morrer à míngua. Mas você quis salvá-lo. Porque se Wagner não queria, Antônio Carlos, o avô, deixaria ele morrer à míngua. Mas você não. Você pensando que estava fazendo um grande negócio e trouxe para suas fileiras. Eu passo aqui meia hora citando casos de políticos que o velho Antônio Carlos Magalhães deixou morrer. E tem políticos que a gente precisa deixar morrer, porque não faz nenhuma falta ao cenário da sociedade nacional. Olha só. Então, a chapa já ficou velha. Aquilo que a CM quis pregar em Wagner e em outros candidatos mais velhos, que era velho, agora o velho ficou você. O velho ficou a sua chapa. Viciados em poder como Marcelo Nilo e como João Leão, viciados no Diário Oficial, como o PSD lá da década de Vargas, lá de 1950. O PSD não... Tinha um grande jornalista brasileiro que dizia assim, o PSD não está preocupado com o Brasil, ele está de olho no Diário Oficial. O PP não está preocupado com o Brasil, o PP está de olho no Diário Oficial. O Centrão está de olho no Diário Oficial. Das verbas que saem, que são publicadas, e dos cargos nos mais diversos governos. Essa é a chapa. Esse é um lado. Essa é uma banda. Você desdenhou, Antônio Carlos, das suas lideranças internas. Desdenhou. Quis buscar lá no outro lado. Mas você trouxe do outro lado o que há de pior na política. O que há de pior. Vamos lá. O discurso da modernidade com essa sua aliança se esvai. O discurso da modernidade não existe mais. O discurso do novo não existe mais. Porque a gente sabe como o Leão pensa.
Leão, João Leão, o bonitão. Nós sabemos como é que pensa. E a juventude não está na idade, para não pensar que eu estou desfazendo da idade de Marcelo Nilo, de João Leão, não. A idade estão nas ideias. A idade está em como eu vejo o Estado e como eu vou gerir o Estado. A idade pode ser uma coisa, um detalhe. Quando você faz 90 anos, 100 anos, como Oscar Niemeyer fez, e pensando na sociedade mais justa. Barbosa Lima, sobrinho, 100 anos, e pensando numa sociedade mais justa. É isso que é pensar o novo. E não a idade do menino de 40 anos, 44, mas com a idade, com a política velha. Me mostre uma grande política de Antônio Carlos Magalhães Neto à frente da prefeitura, com sua idade, com sua tenra idade. É isto que é idade. Idade, pouco importa a idade temporal. O que importa é o cérebro. E eu não vejo bons cérebros deste lado. Eu não vejo bons cérebros. Você se cercar de bons cérebros para fazer um Brasil diferente. Eu tinha um professor num curso de especialização na USP que ele dizia: Erivaldo, não ouça o discurso de candidato, porque tem candidato que fala bem, convence até uma cadeira a voltar nele. Não preste atenção ao discurso, preste atenção ao orçamento, porque é no orçamento que eu vou dar condição às diversas classes sociais, aos diversos atores sociais. O discurso, ele se esvai. Se você pegar o orçamento do governo do estado da Bahia, se você pegar o orçamento da prefeitura de Salvador, olhe lá na prefeitura de Salvador. O que é que tem para a cultura? A cultura de Salvador se carnavalizou, nós só temos o carnaval. E os movimentos populares sociais, e o que são feitos pelas religiões de matriz africana, o que é feito para os negros e negras desse país, ou desse estado, ou deste município. Você está vendo? Antônio Carlos Magalhães queria o MDB, mas queria o MDB apenas o seu horário político e delegou a Geraldo Júnior negociar com o MDB o apoio, porque ele queria o horário do MDB, mas tinha vergonha do MDB, tinha vergonha dos Vieira Lima, ele tinha vergonha. E Geraldo era o grande interlocutor dele, junto ao MDB. Mas só que o MDB tem uma história a contar desde a ditadura militar. E o MDB percebeu isto. Eu quero o horário, mas eu não quero conta com esse povo. Eu não quero conta com essa gente. Eu não quero conta com eles perto de mim, mas eu quero o horário. Ele pensando que os Vieira Lima eram bobos e que iam aceitar as imposições de Geraldo Júnior. Eis que Geraldo Júnior consegue antecipar as eleições da Câmara Municipal. Geraldo Júnior consegue não só ser eleito, como indicar um vice na Câmara Municipal, como também Geraldo Júnior é o vice-governador de Jerônimo. Será que aí estaria o novo? Porque Jerônimo era um candidato improvável. Secretário de Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, secretário de Educação, e agora surge como governador. É o novo. Como foi Rui Costa em 2014. O novo também seria Antônio Carlos Magalhães Neto, mas ele preferiu
envelhecer a chapa com o PP, que vem lá do PDS, que vem da Arena. É uma aliança lamentável, porque ele se uniu com o que há de mais retrógrado no pensamento político estadual e nacional. O MDB tem história. O MDB abrigou todos os comunistas, todos os partidos, todas as lideranças durante 1964 a 1979, com a abertura política e com a refundação dos partidos políticos. O MDB voltou à sua casa porque o MDB, em 2006, ajudou a eleger Jacques Wagner, indicando o vice, o Edmundo. Você está vendo? Que a gente não pode menosprezar na política. E a chapa moderna, hoje na Bahia, é Jerônimo e Geraldo. A Semineto, que era um grande futuro, envelheceu sua chapa e vai perder muitos apoios. A Leão tem 80 prefeitos, 100 prefeitos. Se prefeito ganhasse eleições, Gedel Vieira Lima seria governador em 2010. Por quê? Porque Gedel tinha 117 prefeitos eleitos em 2008, com o projeto Avança MDB. Você está vendo? Prefeito não ganha jogo, porque prefeito está interessado na caneta do governador, na caneta do presidente. Prefeito não ganha o jogo. O que ganha o jogo é a base, é a massa. E você não vai ter mais o discurso da modernidade. O discurso da modernidade, do novo, está do outro lado. Jerônimo e Geraldo. Geraldo estava do seu lado, mas você não observava Geraldo para ser seu vice. Você queria ferir. E ferir como? Indicar Marcelo Nilo para ser vice-governador? Que eu não acredito nem que ele vai para a reeleição. Depois vocês vão saber por quê eu acredito nisso. Vamos lá. Você está vendo como é que eu faço política? Política é pura estratégia. E você tem que aprender, nós temos que aprender a fazer estratégias políticas. E a Semineto, ele tem um problema sério. Ele não consegue fazer grandes articulações políticas. Foi assim em 2010, quando saem 2 candidatos da oposição, né, que Gedel e Paulo Souto. Em 2014 ele teve um momento ímpar de se redimir, só ele ter lançado Gedel para governador e Paulo Souto para o Senado, mas ele preferiu botar Paulo Souto porque ele nunca gostou mesmo dos Vieira Lima. Essa é a verdade. E a história nos conta isso. Bom, a política está aí no ar. Em 2018 ele faz outra burrada. Ele se lança candidato a governador e desiste. Aí bota de bucha de canhão, como a gente diz lá no dominó no interior, coloca como bucha de canhão o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo. O irmão Lázaro, com todo respeito à memória como senador. Jutaí, que se juntou ao carlismo, e que Marcelo Nilo brigou com Jutaí por ter se juntado ao carlismo, e hoje Jutaí, Marcelo Nilo está lá, colado. Está vendo? É preciso saber fazer estratégias políticas. 2022 estava aberto para esse cidadão competente. Não vamos deixar de falar. Competente na arte de gestão, mas incompetente na arte da política. A política, todos imaginavam. Quando Wagner disse que não era mais candidato. Quando Rui Costa disse que não ia sair mais para o Senado. Quando Otto Alencar disse que não ia mais ser candidato a governador,
todo mundo gritou aos 4 cantos da Bahia. Pronto, ACM Neto ganhou. Mas ele consegue errar. Ele consegue errar. E errou feio. Errou em envelhecer sua chapa. Marcelo Nilo e João Leão Bonitão é o que há de mais atrasado na política da Bahia. Você optou na hora errada. O PT optou lá atrás, trazendo o Otto, que Antônio Carlos Magalhães tinha colocado no ostracismo, não no ostracismo do ponto de vista financeiro, mas no ostracismo político, colocando-o no Tribunal de Contas dos Municípios, que Wagner foi lá e pegou para ser o vice em 2010, com a candidatura de Gedel Vieira Lima, que o cargo era do MDB. Bom, é isso. Sem estratégia política, não se ganha eleição. E o PT aprendeu. O PT perdeu 89, 94, 98, 3 eleições consecutivas, 2 para Fernando Henrique Cardoso e 1 para Fernando Collor de Mello. Mas o PT soube ganhar as eleições a partir de 2002. Já se vão 16 anos governando a Bahia. E a gente precisa cada vez mais fazer estratégias. Eu não fui buscar do outro lado um Paulo Souto para envelhecer mais ainda a chapa do outro lado. Eu fui buscar um jovem das camadas populares, que a sua competência lhe galgou as condições de vereador, presidente de Câmara, porque o pai dele também vem das camadas populares. É o grande Geraldão, o Geraldão do programa de Fernando José na década de 80. Então, meus amigos e minhas amigas, quem foram os ganhadores e os perdedores das últimas 3 semanas na política da Bahia? Analise, pense em tudo isso e decida o seu voto. E os jovens de 15 ou de 16, 17 anos, tire seu título. Só assim a gente vai mudar a Bahia e a gente vai mudar o Brasil. Um grande abraço e fique com Deus.